Boa noite, graça e paz, irmãos. Amém? Nós iremos dar início a uma série de estudos sobre o Sermão do Monte. Então, na célula, no seu devocional diário, continue meditando no Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Hoje vamos dar início e vamos terminar lá por dezembro. Então, todos os domingos, a partir deste, nós teremos ministrações sequenciais daquilo que nós chamamos Sermão do Monte. Foi um dos maiores sermões que Jesus ministrou. E lá no Sermão do Monte, nós encontramos aquilo que o pastor José Ernesto disse agora há pouco. O estatuto do reino, a cultura do reino, os valores do reino. Nesse sermão, nós encontramos um resumo de como nós devemos viver neste mundo, de como um cristão genuíno vive, fala, pensa, como ele reage. Nós daremos então início a essa série de estudos que os pastores vão ministrar, lendo Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, ou na parte que fala que nós somos felizes, como iniciamos o culto dessa noite falando sobre isso. Nós somos felizes, não por razões impostas por esse mundo, mas por aquilo que Jesus fez na nossa vida e por aquilo que nós podemos viver a respeito dos preceitos do reino de Deus. Então, abra o teu coração, abra a tua mente, para que Deus possa ministrar, o Espírito Santo possa falar e você saia daqui abençoado. Há promessas maravilhosas nesse sermão para aqueles que vivem, que praticam, que falam a respeito dessa mensagem. Há promessas que Deus fez que nós podemos hoje colher para a nossa vida. Então, abra o teu coração, abra a tua mente, deixe o Espírito Santo falar com você. Vamos orar. Deus, nós te louvamos mais uma vez, agora porque o Senhor fala em tua palavra e falará ao nosso coração nessa noite. Nós queremos abrir nossos ouvidos espirituais para entender, para compreender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, o Senhor nos chamou para viver uma vida diferente, para vivermos um modelo da vida de Jesus. Por isso, Senhor, nós suplicamos a Ti que o Senhor transforme o nosso coração, o nosso entendimento e o Teu Espírito Santo coloque, imprima em nosso coração esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Toda nação tem uma constituição, todos os povos têm culturas, todos têm valores, e não é diferente com respeito ao reino de Deus. O povo de Deus tem uma cultura. Eu não estou falando de música gospel, eu não estou falando de um linguajar crentez, né, que muitos utilizam. Não estou falando nada disso. Estou dizendo da forma que as pessoas se vestem. E dizem, então é moda evangélica, né, moda gospel. Não estou dizendo sobre essas questões. Estou dizendo sobre valores. Aquilo que estão e dirigem, norteiam as nossas mentes, as nossas reações.
aquilo que transforma o nosso interior, não o nosso exterior, simplesmente, não aparatos, não linguajares, não uma moda, mas sim o nosso coração. Jesus falou no Sermão do Monte aos seus discípulos. Ele reúne os seus discípulos e dá aos seus discípulos orientações muito claras como nós devemos viver. São princípios, são fundamentos, como um prédio que precisa ter um fundamento e avançar nesse fundamento para que crie então condições para levantar uma estrutura. Assim também nós precisamos viver e ter esses fundamentos na nossa vida para que nós possamos ficar em pé. Ele termina o Sermão do Monte falando exatamente sobre isso. Aquele que ouve as minhas palavras é como um sábio construtor que edifica a sua casa sobre a pedra. Tem um bom fundamento. Vem o vento, vem a chuva, vem as ondas e ela permanece firme. Se nós tivermos esses fundamentos em nossa vida, nós venceremos qualquer tipo de problema. A promessa do Senhor Jesus, quando ele fala no capítulo 5, verso 19, a seguinte palavra. Antes de ler esse texto, vamos ler esse aqui, verso 19. Portanto, qualquer um que desobedecer o menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedece à lei e ensina os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Olha uma promessa bem clara aqui. Quem ouve essa palavra e quem ensina essa palavra é grande no reino dos céus. Mas quem não dá ouvidos, não obedece e ensina é menor no reino dos céus. Aqui está uma boa maneira de nós nos posicionarmos numa listagem do reino dos céus, nos colocando nas primeiras fileiras. Obedecer, praticar, ensinar. Nós estamos na estação cuidar. E fala exatamente isso. Nós precisamos ouvir a palavra, viver, praticar e ensinar através da nossa prática aos outros. Como é que eu ensino uma pessoa? Eu não ensino a teoria, eu ensino a prática. Eu ensino como ela precisa viver vivendo. É assim que Jesus nos ensinou. No final do Sermão do Monte, ele diz: a multidão ficou maravilhada com os ensinamentos de Jesus. Não pelas palavras, não pela eloquência, não pelas suas colocações, não pela sua cultura, mas porque ele vivia cada uma desses ensinamentos. E é exatamente isso. Então vamos lá ler os versos de número 1 a 11. Eles estão aí já colocados, mas vamos ler. Quando Jesus viu aquela multidão, subiu a um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, porque o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, porque receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas.
Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Há uma promessa, como nós lemos no verso 19. E essa promessa é que se nós obedecermos à palavra de Deus, nós seremos abençoados. Esse deve ser o assunto da nossa vida. Esse deve ser o assunto da nossa célula. Esse deve ser o assunto das nossas reuniões. Os princípios e os valores do reino. Promessa do Senhor, se vocês fizerem isso, vocês terão a minha bênção na vida de vocês. Então essa série de estudos que nós faremos descrevem os valores e princípios do reino. E eles começam lá no verso 21. Mas vamos dar uma base de como são as características desses seguidores de Jesus. E a primeira característica é que eles reconhecem a sua pobreza espiritual. E Jesus diz uma palavra interessante, ele vai sempre iniciar, felizes. A felicidade não está nas coisas, a felicidade não está nos presentes, a felicidade não está nos momentos bons. A felicidade reside numa pessoa chamada Jesus. E se nós temos Jesus na nossa vida, a felicidade está dentro de nós, e ela não sai mais. Não é que você vai ficar triste, você vai ficar triste. Não é que você vai deixar de ter lutas, nós teremos muitas lutas. Jesus mesmo diz, no mundo nós temos muitas dificuldades, lutas, mas bom ânimo, eu venci. O cristão genuíno entende que ele deve sempre se considerar um pobre espiritualmente. Não significa pobreza material, como os franciscanos, por exemplo, fazem. Não significa ser culturalmente ignorante e nem tampouco naturalmente humilde. Naturalmente humilde. O que significa é que ele está livre do orgulho. Ser pobre de espírito significa estar livre do orgulho, porque o grande problema é o orgulho. Provérbios, no capítulo 3, verso 5, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência, no seu próprio orgulho. Diante de Deus, nós temos que sempre nos considerar pessoas pobres, espiritualmente. Jesus contou uma vez uma parábola eu creio que nem é uma parábola, mas uma história que ele viu, de dois camaradas que se aproximaram do templo para orar. Essa história está em Lucas capítulo 18, nos versos 10 a 14. E um era um fariseu, um líder religioso, alguém que conhecia a lei, alguém que vivia vírgula após vírgula a lei. E um outro camarada era um publicano, alguém que tinha uma moral não muito boa. Os dois se aproximam e diante daquela aproximação do templo, o publicano se coloca, que era um cobrador de imposto, era uma pessoa que estava ao lado do poderio romano, mal visto pelas pessoas, pelos judeus. E o fariseu olha para o publicano lá de joelhos, lá no canto, e diz, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como ele. E Jesus, nessa história, diz, eu afirmo a vocês, quem de fato era maior aqui? Quem de fato foi ouvido nas suas orações? Essa era a pergunta que Jesus tinha levantado. O fariseu, o líder,
religioso, o camarada que entendia de lei, o camarada que cumpria toda a lei, ou o publicano. E a pergunta de Jesus era: quem foi ouvido por Deus? Quem teve a sua oração ouvida por Deus? E Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que este homem, e não outro, o publicano, voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. O orgulho sempre foi a ruína dos homens. Há muitos exemplos na Bíblia. Por exemplo, um deles é o faraó do Egito, um homem orgulhoso. Lá foi Moisés tentando, pela palavra de Deus, libertar o povo cativo, mas o faraó foi resistente, orgulhoso. Mesmo vendo toda a ação de Deus, todas aquelas pragas acontecendo e depois elas retrocedendo por uma palavra de Moisés, ele se tornou orgulhoso. E essa foi a ruína do faraó. Também, um outro personagem bem visível nessa questão foi Naamã. Naamã, quando ouviu do profeta que ele tinha que se banhar num riacho de um rio bem sujo para ser curado da sua lepra, ficou resistente, porque a Bíblia diz que ele era orgulhoso. E ele só foi curado depois que quebrou o seu orgulho. Nabucodonosor também, um grande rei da Babilônia, teve a sua ruína, o seu caos, por causa do seu orgulho. Aliás, o orgulho precede a ruína. O maior problema nosso é o orgulho. E Jesus vem em confronto com o que o mundo tenta pregar para nós. John Stott diz que nós vivemos no cristianismo e no Sermão do Monte uma contracultura. O mundo impõe uma cultura para nós, diz assim: seja você mais forte do que o outro. Seja você o líder onde todos vão servi-lo. Seja você resistente a todo e qualquer avanço de qualquer pessoa. E a cultura, ou a contracultura do reino, John Stott chama de contracultura, uma cultura contrária a este mundo todo, diz: sirva. Nós precisamos ser espiritualmente pobres, nos considerarmos e reconhecermos a nossa limitação e a nossa pobreza espiritual. Nunca diga assim: eu sei tudo, eu sei mais do que o outro, eu posso mais do que você. Nós precisamos reconhecer e ter o nosso espírito vazio de nós mesmos. Isso é ir para a cruz, é esvaziarmos de nós mesmos e de todas as paixões desse mundo, de todas as coisas desse mundo, e procurarmos ser cheios de Deus. Pobre de espírito é aquele que busca ser cheio de Deus, mas para ser cheio de Deus precisa ser vazio de si mesmo. E o orgulho é o grande obstáculo, o que ocupa um lugar enorme no nosso coração. E nós precisamos esvaziar de nós mesmos, do nosso orgulho. Então, feliz é o que se considera pobre de espírito, porque não encontra no coração dele o orgulho, que é uma barreira terrível e muito grande para uma ação de Deus. Isaías capítulo 57, no verso 15, diz: pois o Altíssimo, o Santo de Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro nos lugares altos e sagrados, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Deus está ao lado do que reconhece sua pobreza espiritual, pronto para enchê-lo, pronto para usá-lo.
pronto para fazer a sua vontade acontecer na história através do pobre de espírito. Por isso que Jesus vira aos discípulos, porque ele estava cercado de religiosos dizendo: nós somos detentores de Deus. Nossa espiritualidade, ela excede a todos. E Jesus vem aos discípulos e diz assim: sejam pobres de espírito. Esvaziam de vocês mesmos. Jamais reconheçam que estão cheios o suficiente. Sempre tenham no coração uma necessidade de mais de Deus. De colocar Deus sempre à frente de todas as decisões. De consultar Deus para tomar decisões da sua vida, sejam elas pequenas ou grandes. Ponha Deus na frente. Ponha Deus na frente. Eles choram, segundo. Uma das características dos discípulos de Jesus é que choram, são chorões. Mas feliz os que choram, parece uma coisa contraditória, né? Feliz o que chora. Parece que os discípulos têm bipolarismo, né? Feliz o que chora. Mas exatamente isso que Jesus está dizendo. Eles terão consolo de Deus, essa é a promessa. O choro aqui não é por coisas, fatalidades naturais. Não é por o falecimento de um parente, uma crise familiar. Não é porque não teve algo que tanto desejou e orou para acontecer, então eu choro. Mas o que chora por mais de Deus, pela presença de Deus. Aliás, tem uma cultura hoje, e eu já vi umas 4 músicas no meio gospel, né? Que incentiva as pessoas a chorarem para Deus, para conquistarem alguma coisa de Deus. Chora que Deus ouve, né? Tem umas músicas assim, e vi umas 4 assim. Chora que Deus ouve, chora que Deus fica com pena de você e te dá o que você está pedindo. Eu já ouvi umas músicas assim. Isso é a teologia do choro. Isso não é bíblico. Esse não é o choro que Jesus está dizendo aqui. O choro que Jesus está dizendo aqui fala que os verdadeiros discípulos de Jesus não se entristecem por qualquer coisa, mas aqui está dizendo que eles se entristecem porque eles anseiam por mais de Deus. E não só por causa disso, mas choram por ver acontecer algo na vida de outras pessoas. Choram pelas mazelas desse mundo. Não com um choro simplesmente humano, por sentir pena e dó, mas por ter uma empatia, isso? É ter uma empatia, é sentir a dor do outro. E por sentir a dor do outro, chora. Por sentir a fome do outro, chora. Por sentir a necessidade de o outro conhecer a Deus, chora. Então aqui, o choro também é por ser contrito. Ter uma profunda desejo de que Deus o visite. Está ligado com o pobre de espírito. Reconhece e chora e clama por mais de Deus. É um choro de arrependimento. É um choro de quebrantamento. É um choro de busca por santidade. É um choro em sintonia com o choro de Deus. Por que Deus chora? Ou qual o motivo pelo qual Deus chora? Chora por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Chora por aqueles que ainda estão longe dEle. E nós, em sintonia com o choro dele, choramos por esses também. Outra coisa que nos faz chorar, que está dentro dessa premissa, é que nós choramos
porque vimos um mundo injusto. Um mundo que ainda não tem a justiça e a justificação da salvação de Jesus. Então, a recompensa desses é o consolo. A recompensa deles é o consolo. Outra característica, eles são humildes. Humildes. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Significa que começam a ser exatamente como Jesus, que era manso e humilde. Lembra que Jesus diz: venham a mim, vocês que estão sobrecarregados. Eu vou aliviar o fardo de vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. O meu jugo é suave. E aprendam de mim, que eu sou humilde e manso. Aprendam de mim. Então, mesmo sendo o reino de Deus, o homem se tornou, mesmo tendo o reino de Deus, o homem se tornou vazio. O homem se tornou pequeno. E o homem tem a necessidade, então, de reconhecer que ele é pequeno, que ele ainda é vazio, que ele precisa mais de Deus. O mundo de hoje é arrogante, o mundo de hoje é forte, o mundo de hoje não quer Deus, quer religião, mas não quer Deus. Querem os ritos, mas não querem Deus. Querem encaixotar Deus, mas não querem Deus. Deus veio à terra, veio a este mundo em Jesus, para mostrar que nós precisamos nos submeter a Ele. E a Bíblia diz que Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Ele diz: eu sou humilde, eu sou manso, aprendam de mim. Em Lucas capítulo 22, verso 26, diz: entre vocês não pode ser assim. Havia uma disputa em quem seria o maior ou o menor no reino. Quem sentaria à direita de Jesus e quem sentaria à esquerda. E diz assim: não devem ser assim entre vocês. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Ser humilde. Ser servo. Jesus lavou os pés dos discípulos. E Jesus disse algo interessante: vão e façam o mesmo. Felizes os humildes, os que servem, os que reconhecem a sua pequenez, os que reconhecem e se submetem a Deus. Felizes. E é uma característica do povo de Deus, humildade. Não arrogância. Não o que nós estamos vendo por aí. Uma característica forte do povo de Deus é que é humilde. Submete, serve, lava o pé. Lavam os pés até do Judas. Jesus lavou os pés do Judas e de todos os discípulos que iriam horas depois traí-lo, abandoná-lo. Então, uma das características é ser humilde. Outra característica é que eles têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeito. Ter fome e sede é uma condição básica do homem. Todos nós precisamos comer e beber. Morremos se não fazemos. Então, é necessário haver também uma mudança, uma transformação na nossa própria vida, na nossa família, no nosso trabalho e em todas as circunstâncias que nos cercam. Precisamos ter fome do próprio Jesus. Não das bênçãos que Ele nos pode dar. Não das experiências espirituais que nós podemos ter. Aliás, um dos grandes desvios da igreja é exatamente isso. Estão olhando para as mãos de Jesus. Estão com os olhos fixos, não em Jesus, mas naquilo que Ele pode dar.
nas bênçãos que Ele pode oferecer, nas experiências que eles podem ter. Ter fome e sede da justiça de Deus, da vontade de Deus, da santidade de Deus. A causa maior do raquitismo, da enfraquecimento do cristianismo é exatamente não ter fome de Deus. Tem fome de programa. Fome de programas que a igreja faz. Fome de música. Fome de tantas outras coisas, mas não fome de Deus. Não fome de Deus. Então o apetite do cristão, a fome do cristão, deve ser direcionado para o lado certo. O lado certo é Deus. Então o discípulo de Jesus vão ser felizes, não por matar sua fome com entretenimento, não por matar sua fome pelas riquezas, pelo luxo, pela busca de coisas que não são do reino, mas pela busca pela justiça de Deus, pela busca do Senhor, por justiça moral, por transformação do seu caráter, da sua conduta, fome de mudar. Você não pode continuar sendo assim. Eu não posso continuar sendo assim. Eu tenho que ter fome de mudança. Mudar nas características de Jesus. Moisés teve isso. Diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, que ele era o segundo ou terceiro homem de todo o império, de todo o governo egípcio. Mas o que ele diz? Ele trocou tudo isso. Ele não quis ser por algo maior, por uma busca maior, que era a busca de Deus. Davi fez o mesmo, Paulo fez o mesmo e assim por diante. Então, o estado espiritual de uma pessoa, de um cristão, ela dependerá da fome e da sede pela presença de Deus. Se você tem fome de Deus, fome e sede de Deus, você terá força de Deus. Você terá riqueza de Deus. Você terá comunhão com Deus. Você será abençoado por Deus. Então, não fome das coisas que Deus pode me dar. Eu vou buscar Deus para ganhar aquilo que estou pedindo. Eu vou buscar Deus para mudar o meu marido. Eu vou buscar Deus para mudar a minha empresa. Não é essa fome. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que os verdadeiros seguidores deles têm fome e sede de Deus, do próprio Deus, de uma transformação interior, de uma mudança no coração. E aqueles que são, sinceramente, famintos, sedentos da justiça, serão fartos. Quinto, são misericordiosos. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. O cidadão do reino quer justiça, o que é correto, consigo mesmo e com aquilo que busca de Deus. Mas ao mesmo tempo tem misericórdia dos outros, sabe oferecer perdão aos outros, não retém perdão. Ele tem misericórdia daqueles que estão perdidos, daqueles que ainda não conhecem a Deus. E alguns confundem graça e misericórdia, né? Misericórdia é quando Deus não dá o que nós merecemos. O que nós merecemos? Morte, punição. O que nós merecemos? Castigo. Nós somos desobedientes a Ele. Mas então entra a misericórdia de Deus. E Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Mas Ele oferece a sua graça. Que é quando Deus dá o que nós não merecemos.
quer a sua salvação, sua presença, seu amor, enfim. Então, quando nós temos uma busca por justiça, uma busca por fazer a vontade de Deus, nós temos misericórdia das pessoas. E a misericórdia se manifesta pelo perdão. O perdão é exatamente isso. É não dar o que nós merecemos. É você não dar o que o outro merece. O outro merece um processo, o outro merece um olho por olho, um dente por dente. Jesus vai falar um pouco mais para frente. O outro merece. Está na lei. Mas a misericórdia, ela vai além disso. Ela oferece o perdão. Misericórdia é aquele que enche o seu coração de compaixão, de dó, por aqueles que sofrem por causa do pecado e das aflições. O misericordioso deseja diminuir o sofrimento dos outros e conduzir os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, precisamos ser misericórdia com as pessoas. As pessoas estão aí no mundo sem conhecerem a Deus, precisam da nossa misericórdia. Da misericórdia que nós recebemos, nós precisamos dar. Felizes são aqueles que são misericordiosos, diz, pois Deus terá misericórdia delas. Sexto, eles têm um coração puro. Felizes as pessoas que têm um coração puro, porque elas verão a Deus. Deus não vê a aparência. Lá estava Davi e todos os seus irmãos para serem escolhidos como rei. Davi estava cuidando das suas ovelhas. Seus irmãos todos estavam ali para serem escolhidos. Um deles seria o rei, seria ungido o rei. Samuel foi lá na casa de Jessé. Olhou todos e Deus não falou com ele. Mas falou que era da casa de Jessé, e Davi estava cuidando das ovelhas. Davi não tinha aparência de rei. Davi não tinha postura de rei. Mas era exatamente o que Deus estava escolhendo. E Deus não olha o coração. Deus não olha o coração. Deus não está preocupado. Não olha a aparência. Deus não está preocupado com o que nós temos a oferecer a Ele, com a nossa aparência, nosso jeitão. Deus não vê isso. Deus vê o coração. Há pessoas que por fora são boas, religiosas, mas no seu coração não agradam a Deus. E é exatamente isso que Jesus estava dizendo. Lembre-se, Jesus estava cercado de religiosos. E ele vira para os discípulos e diz, olha, felizes são vocês por terem coração puro. E ser limpo de coração não é ser limpo por fora, uma boa reputação, mas ser limpo no nosso íntimo, no nosso caráter. E só Deus pode limpar através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Então Ele olha para nós, e se nós estamos com o sangue de Jesus na nossa vida, com o selo do Senhor na nossa vida, nosso coração está limpo. Limpo, não tem nada a esconder. Como falamos a semana passada, está nu diante de Deus. Não tem nada a esconder. Não é mais limpo porque nunca vai se sujar. Mas sim porque sempre estará limpo através do arrependimento e da confissão, que levará o sangue de Jesus na sua vida. Então, uma vez limpo, não é que você vai sempre estar limpo. Nós cairemos, nós somos humanos. Aliás, choramos por causa disso também, porque nós sempre
estaremos olhando para Deus e falando, Deus, o que o Senhor vai fazer com a gente, hein? A gente vive pecando. A gente vive errando. O Senhor olha para a gente e fala assim, puxa, o que o Senhor vai fazer com a gente? A gente vive pisando na bola, a gente vive... Mas Deus olha para nós. E se é um coração sincero, arrependido, Deus limpa o nosso coração. Então, felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verão a ação de Deus. Verão o poder de Deus. 7º, estamos terminando. Felizes os que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. São os pacificadores. São aqueles que, reconciliados com Deus, reconciliam outros com Deus. Eu disse uma vez aqui que tem muito casal jogando partida de tênis um com o outro, né? O tênis, você sempre joga uma bolinha para dificultar que o outro pegue. Há casais assim, sempre dificultando a bolinha para o outro. Na sua vida, não tratam as esposas, os maridos não tratam as esposas como elas devem ser tratadas. As esposas não respeitam os maridos como eles devem ser respeitados. Os filhos com os pais com os filhos, enfim. Sempre dificultando, sempre bagunçando. Um lar que não tem paz. Sempre há conflito, sempre há guerra, sempre há discussão. Mas nós fomos chamados para sermos pacificadores. Pacificadores. E nós, primeiramente, fomos pacificados através da cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que nós ganhamos paz com Deus através do sacrifício de Jesus. Então nós temos paz inicialmente. E precisamos então também sermos... como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Nós somos chamados para reconciliar. E reconciliar é abraçar, é trazer para perto as pessoas. Reconciliar nossa família, esposa, esposo, filhos. Reconciliar aqueles que ainda não conhecem Jesus e mostrar Jesus a eles. A gente tem que promover a paz, não os conflitos. Mas às vezes a casa de alguns parece um campo de batalha. Nós precisamos parar com isso. Pedro diz o seguinte: afasta-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça de tudo para alcançá-la. Se depender de vocês, Romanos diz, capítulo 12, verso 18, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Se nós temos um ministério da reconciliação, da pacificação, somente aqueles que têm paz com Deus podem fazer isso. E nós só temos paz com Deus através do que Cristo fez na nossa vida. Então, nós seremos abençoados. Última característica do discípulo de Jesus. São perseguidos por fazerem a vontade de Deus. Felizes, verso 10 e verso 11. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazer a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes quando insultam, perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês, porque vocês são meus seguidores. Então aqui tem uma característica interessante. Feliz por ser perseguido. O cristão não deve ser feliz por dever alguma coisa. Ele não está dizendo sobre isso. Jesus não está falando sobre isso. Eu estou sendo perseguido, pastor. Os credores vivem lá em casa, né? Também deu cheque sem fundo.
Até pro dízimo deu cheque sem fundo, pô. Você vai pensar o quê? Não estou dizendo esse tipo de perseguição. Não está dizendo o tipo de perseguição que você aprontou na sua vizinhança e de alguma forma criou um problema no teu trabalho, na tua escola, e agora você é perseguido. Não está dizendo esse tipo de perseguição. Está dizendo que por você servir a Deus e viver esses valores, as pessoas te perseguem. E por agradar a Deus, não agradar você, não agradar o outro, agradar a Deus, você é perseguido. O mundo é contra Deus. E ele será também contra vocês. Jesus disse isso. Se eles me chamam de Beelzebu, quanto mais vocês. Se eles estão me chamando de comilão e beberrão, quanto mais vocês. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 diz: todos os que querem viver a vida cristã unida com Jesus serão perseguidos. Todos, sem exceção. Nós no Brasil temos muita liberdade. Podemos viver a nossa experiência cristã de uma forma muito livre. Ainda. Mas temos perseguições. Quando queremos fazer a coisa justa. Quando somos procurados para tentar dar um jeitinho e nós falamos, não, negativo. Eu sou um cristão. Eu faço dessa forma. E aí somos perseguidos. Feliz, querido. Você é muito feliz por isso. Então, o cristão que experimenta sofrimento deve se alegrar. Porque Deus trará bênçãos ainda maiores. Os princípios do reino nunca mudam, queridos. Princípios, fundamentos não mudam. E as promessas contidas nesses princípios também não mudam. Nós seremos abençoados. Então, nesse primeiro estudo, falando sobre as características dos discípulos de Jesus, nós encontramos aí um quadro que pinta o discípulo. Alguém lá fora olha e diz, esse é um cristão. Não pela música que ele ouve, não pelo cabelo que ele tem, não pela roupa que ele usa, mas por causa dos valores. Assim nós deveríamos ser chamados. Mas se a pessoa viver esses princípios, se tornar mansa, humilde, generosa, misericordiosa, tendo fome de Deus, tendo sede de Deus, reconhecendo a sua humildade, a sua necessidade, querer fazer a vontade de Deus, de não abrir mão dos valores, não negociar, não barganhar os seus valores, nós seremos reconhecidos, nós teremos a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida. As bênçãos de Deus recairão sobre nós. Nós podemos orar, pedindo que o Senhor nos ajude a viver esses valores. Amém? Vamos ficar em pé para terminar. Vamos orar uns com os outros. Ore especificamente, Senhor, abençoe meu irmão, para que ele viva essas características sempre. Continue vivendo essas características sempre. Creio que você já tem vivido. Ore para que o Senhor derrame encorajamento, força, resistência para enfrentar as dificuldades. Você é um cristão. Viva os princípios de um discípulo comprometido com o reino. Deus abençoe. Vão na paz. Boa semana.